Olá, boa noite. Tudo bem, turminha? Como vocês estão? Estamos aqui numa quinta-feira. Hoje tá calor, né, gente? Vou aguardar uns minutinhos aí. E vamos falar sobre um assunto que algumas pessoas, algumas mulheres nem sabem, né, realmente o que é, tá? Sobre a fisioterapia pélvica, o que realmente ela faz, né? Ela trata o quê, tá? Então, vou esperar mais uns minutinhos. Vou falar um pouquinho, tá? Sobre a minha pessoa. Tem algumas carinhas novas, novamente aí no meu Instagram. Muito obrigada, tá? Pelo carinho, pela confiança. Eu sou a Aline, sou fisioterapeuta, sou formada há 19 anos. Tenho 3 especializações, sou especialista em ortopedia, dermatofuncional e saúde da mulher, tá? Então, vou começar, tá bom? O que é a fisioterapia pélvica? Você já ouviu falar? Hoje em dia tá muito em alta, né? Os médicos já estão mais adeptos, né? A aconselhar, a encaminhar para a fisioterapia pélvica, né? Então, assim, essa modalidade da fisio busca reforçar a musculatura do assoalho pélvico, tá? Embora as pessoas estejam acostumadas, né, a treinar os músculos na academia, músculos do abdômen, né, das pernas, braços, mas muitas vezes elas não se lembram da existência do assoalho pélvico. Mas no final, o que é o assoalho pélvico? São estruturas musculares e ligamentares inseridas na pelve com a função primária de sustentação dos órgãos pélvicos, que são o reto, o útero e a bexiga, tá? Eles são o suporte, dão suporte aos órgãos pélvicos, como eu falei, impedindo que eles desçam, como se fosse... A gente fala que tem a casinha, né? A casinha e tem o chão. Então, o assoalho pélvico é como se fosse o nosso chão. Então, ele sustenta a musculatura e os ligamentos que sustentam os órgãos que estão ali, né? Os órgãos da pelve, tá? Que são os órgãos íntimos, né? Então, assim, eles dão suporte para que eles impeçam que eles caem quando o músculo está fraco, né? Então, obtendo prolapsos, que é uma causa bem importante, assim, que a gente trata na fisiopélvica. Então, ele controla também, é um músculo que controla a micção, a vontade de fazer xixi, e a defecação, a vontade de fazer cocô, tá? Então, e também, né, ele tem a função sexual, que influencia, incluindo a resposta sexual e o orgasmo, tá? Então, essa musculatura, ela sente aquela é a sustentação, né? Que dá para todas essas causas, tá? E quando que a fisiopélvica é indicada? Ela pode ser recomendada em diversas situações, como incontinência urinária e fecal, tá? Que é perda urinária de xixi. Muitas senhoras, né? Ou se não, gente super jovem também, que acaba tendo incontinência, assim, fazendo exercício na academia. Então, pega um peso, aí sentiu que deu vontade de fazer xixi e saiu uma gotinha. Uma gotinha já é considerado incontinência urinária, tá? Porque não é normal. Então, tem que ficar atenta, principalmente a mulherada do crossfit, que pega um pouquinho mais de peso, né? Então, da academia mesmo, da musculação. Então, assim, precisa ter esse cuidado. Se tá escapando uma gotinha de xixi, não tá normal, tá? Então, já tem que procurar ajuda, tá? E fezes também, né? Tem pessoas que tá com vontade de fazer cocô e de repente já sentiu que saiu, né? Não consegue segurar. Então, também tem que pedir ajuda, tá? E os prolapsos genitais,
que é a descida ou a queda dos órgãos pélvicos, né? Como bexiga, útero ou reto. A dor pélvica crônica, tem pessoas que têm uma dor persistente na região da pelve, bem lá embaixo, né? E as disfunções sexuais, problemas como dor durante o sexo, dificuldade em atingir o orgasmo ou a disfunção erétil. Todas essas causas precisam da fisioterapia pélvica, tá? Atualmente, eles atuam diretamente na continência urinária e fecal, permitindo a contração e o relaxamento dos esfíncteres. Esfíncteres são os músculos de lá de baixo, né? Além disso, estão envolvidos na dinâmica de estabilização do corpo, envolvendo o abdômen e os membros inferiores, né? Uma dica para que tem pessoas que não conseguem nem sentir esses músculos do assoalho pélvico, né? Peguem uma toalha ou uma almofada. Se for toalha, vocês enrolam e senta em cima dessa toalha. Ou a almofada, senta em cima dela. E faz contração, segura o xixi. Faz de conta que está muito apertado, quer segurar o xixi. Segura. Aí vocês vão sentir essa musculatura que eu tô falando, tá? Que é o assoalho pélvico. Essa área visa fortalecer ou relaxar os músculos, os ligamentos e os tecidos que sustentam órgãos como bexiga, útero, reto e órgãos genitais, como eu tinha falado. Através dos exercícios terapêuticos, técnicas de biofeedback e outras abordagens, a fisioterapia pélvica busca melhorar a função desses músculos e aliviar os sintomas como incontinência urinária ou fecal, dor pélvica ou a disfunção sexual. Ela é usada também para o pré e pós-parto, para preparar o corpo para o parto, independente da via de parto, tá? A constipação, tem pessoas que têm dificuldade para evacuar, para fazer o número 2, e aí começa, né, a sentir essa pressão, então precisa tá correndo atrás de ajuda com a fisioterapia pélvica. Hipo ou hipersensibilidade retal, condições que afetam a sensibilidade na região do reto, na região do ânus, tá? E outras condições também, como a famosa endometriose, né? Que muitas pessoas sentem muita dor, cistite também, entre outras. E a fisiopélvica é só para mulheres? Que é uma dúvida bem comum. Não é. Então, não é apenas para as mulheres que podem se beneficiar da fisioterapia pélvica. A fisiopélvica é para todos, mulheres, homens e crianças também. No caso dos homens, a fisiopélvica atua fortemente na reabilitação pós-prostatectomia, que é a remoção cirúrgica da próstata, tá? Principalmente com câncer de próstata, então, ou raspagem, né? Então, eu tenho pacientes mesmo que fizeram só a raspagem e o médico já indicou a fisiopélvica, tá? E isso desregula, né, essa cirurgia, a função da continência urinária. Então, acaba escapando o xixi, muitos utilizam fralda, né? Então, a gente tem que trabalhar toda essa região, esse assoalho pélvico, para fortalecer, para segurar esses órgãos, né? Para não ter esse escape de urina, né? A disfunção erétil também é tratada com a fisiopélvica. E as dores pélvicas no homem também. E até mesmo as crianças, com a enurese noturna, que é o xixi da noite, né? Então, que pode se beneficiar com a fisioterapia pélvica. Também tem exercícios, né, que a fisio trabalha, que também ajuda bastante. E qual o principal benefício da fisiopélvica? É a qualidade de vida, né? Especialmente no caso das mulheres, já que ela ajuda a normalizar situações que são muito incômodas no dia a dia, como perda involuntária de urina, dores persistentes, desconforto na relação sexual, problemas que muitas vezes elas sofrem e ficam caladas. Muitas mulheres, na hora do sexo, né, na hora de ter relação, tem dor e fica quieta. Não consegue atingir o orgasmo e fica quieta. Até fingem, né,
fingem um prazer, só que não trata. Então, é tratável sim, é saúde também. Então, vocês precisam procurar ajuda, precisa procurar uma fisioterapia pélvica, tá? E ao longo do tempo, essas situações degradam a vida da mulher, colocando em risco até mesmo sua saúde mental. Aí começa, né, as caraminolas, que a mulherada, né, eu sou mulher, eu sei como é, que aí começa, será que meu marido, né, não tá bem, não tá, né, ou sei lá, não quer mais, não me ama mais, não me aceita, né, mas não tem nada a ver, é questão sua mesmo, por isso que tá passando por esse desconforto, né, então precisa procurar ajuda, tá? E a fisiopélvica é a liberdade e autonomia sobre o seu corpo. Então, você vai se conhecer melhor, vai entender como que seu corpo faz, né? Com a questão do xixi, com a questão do número 2, com a questão também se a paciente tem endometriose, se a paciente, como eu falei, tem dor na relação, né? Então, tem tudo isso que precisa ser avaliado, precisa ser tratado, né? E não deixar de lado, tá? Porque é saúde também. E como que funciona a fisiopélvica, né? Ela utiliza várias técnicas, tá? Para tratar as disfunções, incluindo os exercícios terapêuticos, como os exercícios de Kegel, que visa fortalecer os músculos do assoalho pélvico, que são exercícios aquele que a gente segura o xixi, conta até 5 e se relaxa. Depois segura de novo, conta e relaxa, tá? Aí a gente faz uma série, né? E aí o paciente faz no consultório com a gente de olho para ver como que tá, né? Como que tá essa contração. E também eles levam lição de casa, para poder fazer em casa. A técnica com biofeedback, que é a utilização de dispositivos, né, que fornecem informações sobre a atividade muscular, ajudando o paciente a controlar melhor esses músculos pélvicos, tá? A massagem perineal, que é para aliviar a tensão e melhorar a circulação na região do períneo, tá? É muito utilizada em gestantes, né, que querem, ou pelo menos tentam, né, o parto normal, tá? Então, aquela região toda tem que ser trabalhada, tem que ser relaxada. E desde o momento da avaliação, né? Então, a gente avalia o assoalho pélvico, avalia essa força, né? E se a gente sentir, né? Se o físico que estiver avaliando sentir que ainda tá bem tenso, né? Bem contraído o períneo, então já tem que começar o quanto antes essa massagem, né? Óbvio, claro, com o aval da sua médica, do seu obstetra, né? Porque tem tudo isso envolvido, né? E a gente tem que respeitar também cada um na sua área, né? E o alongamento e técnicas de relaxamento para aliviar a dor e melhorar essa função dos músculos. E o treinamento funcional, que é integrar exercícios pélvicos em atividades diárias. E a fisioterapia pélvica é uma abordagem não invasiva e eficaz para tratar uma variedade de condições que afetam o assoalho pélvico, promovendo bem-estar e qualidade de vida. E como que a fisiopélvica pode ajudar na prevenção de doenças? Ela ensina exercícios, né, de fortalecimento e prevenção, com a ajuda da região, com a região pélvica mais forte, a chance de ter a bexiga baixa, né, ou até uma laceração, que é aquela abertura no parto natural ou parto vaginal, é bem menor. Então, assim, precisa estar ciente que a fisioterapia pélvica hoje em dia é essencial. Precisa. Justamente para quem tem dor lombar, tá? Então, quem tá com dor na lombar, gestante, precisa alongar, precisa fazer os exercícios da fisiopélvica, tá? Quem precisa fazer, quem está tentando, né, querendo o parto normal, também precisa, tá? Mais do que nunca, que aí diminui muito o risco de laceração, que querendo ou não, tem mulheres que acabam tendo, né?
em diferentes graus, tá? Então, precisa fazer essa avaliação com o fisioterapeuta. E as principais disfunções que podem ser prevenidas nessa especialidade da físio são a incontinência, né, urinária, que é o que mais eu atendo, mais senhora, mais idosa, vem procurar, né? A incontinência urinária e a fecal. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária atinge mais de 70% das mulheres mundialmente, sendo 20% delas adultas e 50% delas as mulheres idosas. Então é muito alto esse índice, né? Então por isso dessa importância de fazer exercício e contrair também, trabalhar o assoalho pélvico, que muita gente não sabe nem o que é, como que eu vou segurar, e aí no consultório, na avaliação, eu ensino tudo certinho, porque é muito importante, como qualquer outro exercício que a gente faz, né? Normalmente, a gente vai para academia fazer exercício, no mínimo umas 3 vezes por semana, né? Que é o recomendado pelos médicos. Então, por que não fazer a contração do assoalho pélvico, no mínimo 3 vezes por semana também? Então, a gente precisa colocar isso como meta, né? Para evitar mesmo esses problemas futuros, que né, 20% dessas mulheres têm incontinência na idade adulta e 50% idosas, tá? Então, se a gente começar desde já a fazer, né, a tá com esse assoalho pélvico forte, né, já vai diminuir muito esse risco, tá? E com a fisioterapia pélvica é possível prevenir e tratar a incontinência por meio de procedimentos de treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Outro momento da vida em que esse tipo de fisioterapia é essencial é na menopausa, porque a menopausa também tem os seus desconfortos, né? Tem os seus perrenguinhos, né? Falando bem claro assim. Então, a redução do nível de hormônio na menopausa diminui o tônus muscular drasticamente, né? E pode provocar incontinência urinária. E também tem a questão da dor durante a relação sexual, porque você acaba ressecando também, né? Porque diminui drasticamente os hormônios, então acaba ressecando a região íntima, diminuindo o libido, enfim, tem N questões que tem que ser tratado também. 3 principais benefícios para as mulheres para fazer a fisioterapia pélvica, tá? Trazer benefícios para o paciente, como se livrar da ansiedade, depressão, isolamento causado por problemas decorrentes ao enfraquecimento dessa musculatura, tá? Principalmente assim, eu atendo mulheres jovens que estão com incontinência urinária, estão em tratamento e tem, por exemplo, um aniversário no final de semana, não vai. Opta por não ir porque elas não se sentem inseguras, né, de estar saindo de casa, que de repente pode escapar um xixi. Ela falou assim: Aline, eu não consigo nem, né, dar risada ou tossir, que acaba saindo, escapando. Aí eu fico molhada, tenho, né, um sério desconforto com isso, né? E abaixo eu vou listar 3 principais vantagens, tá? Que o tratamento oferece. No caso da endometriose, que é um assunto bem polêmico, né? E bem importante de conversar também. Mais pra frente eu quero fazer uma só sobre a endometriose, tá? Fazendo a fisiopélvica, as dores na região da pelve, que é uma das principais reclamações, né, de quem possui, diminui, tá? A intensidade dessa dor também pode variar de mulher para mulher, de caso para caso, né? Tem pessoas que têm o foco da endometriose bem pouquinho, bem leve, outros mais intensos, né, mais maiores. Então, podendo ser um simples incômodo, né, a impedir de realizar atividades simples do dia a dia. Ou também pode ser uma dor mais significativa, né? Então, o tratamento com a fisiopélvica pode ajudar a reduzir essas dores,
sejam elas fracas ou intensas. Além disso, os exercícios auxiliam na diminuição das dores que costumam ocorrer durante ou após a relação sexual também, tá? Esse tipo de fisioterapia contribui também para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, podendo reverter as alterações anatômicas causadas pela endometriose. Porque quem não sabe, a endometriose causa até alterações anatômicas lá dentro, né? Então, se a gente já identificar cedo, né? E já tratar, já começar com a físio, já começar com os exercícios, isso alivia muito a qualidade de vida, aumenta da mulher, assim, essencial, sabe? Fora de série, precisa mesmo ter esse cuidado, né? Agora, a fisiopélvica na gravidez, né, que agora está no auge, eu estou atendendo bastante gestantes, então amo essa área também. Então, assim, durante a gestação, a musculatura do assoalho pélvico é ainda mais exigida por causa da necessidade de sustentar o útero e o bebê, né? Devido também ao aumento do seu peso corporal e o peso do bebê que está em constante crescimento, né? A fisioterapia é utilizada para prevenir intercorrências, incontinências, diminuir as dores da lombar e redução de inchaço, também com os exercícios, o relaxamento muscular e a melhora da sua respiração. Os exercícios ajudam ainda a preparar o corpo da mulher para o nascimento do seu bebê, independente da via, tá? Tanto como cesárea, como parto normal, dá pra gente ter um pós-parto, né? Um puerpério mais seguro, mais tranquilo, tá? Com o corpo mais fortalecido, né? E no pós-parto, falando dele, ó, nessa fase a função da físio é reeducar o corpo devido às mudanças, né, causadas pela gravidez e pelo parto, tratar possíveis distúrbios e preparar o períneo para atividade sexual sem desconforto. Isso é mais para quem teve parto normal, tá? Porque modifica tudo, né? Então, agora, o parto cesárea tem que tomar cuidado com a diástase, né? Tanto no parto normal quanto no parto cesárea. Então, tem os exercícios associados à respiração. Eu trabalho também com taping, então a gente faz também o uso do taping, né? Então, ajuda bastante, melhora bastante esse desconforto que fica, né? E os benefícios também incluem melhora da cicatrização, rápida recuperação na parede abdominal. É comum na gestação também ocorrer o afastamento dos músculos, como eu disse, que é por isso que deve-se avaliar e tratar se necessário, que é o caso da diástase. Qualquer incômodo que você sentir, desde escape de urina, uma gotinha, lembrem, uma gotinha de urina que está escapando já é incontinência urinária, então tem que tratar, tem que procurar ajuda, tá? Dor na relação sexual, na gestação, pós-parto, endometriose, procure um fisioterapeuta pélvico, tá? Não deixe passar. É sua saúde que tá ali e vocês estando bem, né? Com a saúde pélvica, que a gente fala, né? Tudo flui, tá? Porque também envolve muito a saúde mental, as mulheres acabam ficando mais tensas, mais estressadas, né? Com ansiedade, então assim, tem que tratar tudo. Como qualquer dorzinha que a gente tem, a gente não procura um médico, né? E por que não procurar o seu ginecologista, né? Para poder identificar o que está acontecendo e aí ele já encaminha para a fisiopélvica, tá? E a sua saúde e seu bem-estar sempre estarão em primeiro lugar. Então, independente do que acontecer, se o parceiro, né? Ou a parceira não aceitar, não querer, eu acho que isso é besteira, sabe? Imagina, é você que tá cansado, é você que tá cansada. Não tem isso. Então, vocês procurem ajuda, tá? E eu estou aqui sempre, tá? Para ajudar vocês. Muito, muito obrigada
pela atenção aí. Eu vi que entrou mais algumas pessoas. Muito obrigada, tá? Pela confiança. E estaremos aí ótimo final de semana, né? Restinho de semana, amanhã já é sexta-feira. E aí na segunda-feira temos mais live, tá? Lembrando que segunda e quinta-feira, às 19 horas, eu estarei aqui para falar um pouquinho com vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, se cuidem, hein?